Olá, aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Finanças Pessoais. A partir de agora, nós vamos fazer o plano de ação. Já vimos como fazer o levantamento das suas finanças, né? Fizemos o balanço patrimonial, fizemos o orçamento doméstico e agora a gente vai partir para um plano de ação. Como fazer para melhorar tudo isso e para construir uma vida financeira de fato saudável, promissora, né, que leve você à realização dos seus sonhos. Então a gente vai organizar a casa, primeiro para quem está no vermelho, como sai disso, como economizar regularmente uma parte da sua renda e poupar, investir uma parte do seu dinheiro. Tá? Então a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona isso na prática no dia a dia. Bom, uma das questões é sair do vermelho. Se você está numa situação ainda que tem dívidas, tem compromissos, ou que no seu dia a dia o mês acaba sendo muito longo e o dinheiro não chega para pagar tudo, a gente precisa primeiro resolver isso. Quer dizer, o primeiro ponto é sair do vermelho, equilibrar suas finanças, para depois começar a poupar e investir melhor o seu dinheiro. Então, o primeiro passo é negociar as suas dívidas. Ah, professor, mas por que negociar suas dívidas? Provavelmente dá para melhorar esse endividamento aí. Se você está com endividamento alto, vamos baixar esses juros. Se você deve no rotativo do cheque especial, por exemplo, né, no limite do cheque especial, ou no rotativo de um cartão de crédito, com certeza dá para melhorar em muito isso. Tá? As últimas dívidas que a gente deveria assumir são estas. Primeiro a do cartão, segundo a do cheque especial. Só que, por incrível que pareça, são as dívidas que a maioria dos brasileiros possuem. Por incrível que pareça, são as mais caras, né, e as que as pessoas mais têm. Então, o primeiro passo é relacionar todos os credores, identificar o valor atual devido para cada um deles. Ah, eu devo na loja, eu devo no cartão de crédito, eu tenho cheque especial, eu tenho crédito pessoal. Junta tudo isso e vê o que dá. Qual é o valor atual desses compromissos, desse endividamento que você tem? A partir daí, nós vamos levantar bens que talvez possam ser vendidos para pagar essas dívidas. Será que tem alguma coisa que você não está precisando mais, que você não utiliza, ou que a gente possa melhorar? Será que você não tem um carro, de repente, que possa ser colocado à venda, você comprar um modelo mais simples, por enquanto, mais barato, para conseguir se livrar desses compromissos? Então, são alternativas que a gente precisa levantar. Concentrar o dinheiro no menor prazo possível. Então, concentre, né, tudo isso para que você consiga, dentro do menor prazo possível, quitar esses financiamentos. E priorizar, obviamente, a negociação das dívidas que crescem mais rápido. Aquelas que têm taxas de juros mais elevadas, aquelas que formam a famosa bola de neve, né, como nesse exemplo que eu falei do cheque especial e do cartão de crédito. Segundo passo é eliminar dívidas não planejadas. O que é uma dívida não planejada? Veja, se você compra um carro financiado, por exemplo, isso é uma dívida planejada. Eu vou lá, né, faço uma proposta de um financiamento, vejo quanto vai dar o juro, quanto dá a parcela, vejo se isso cabe no meu orçamento, assumo o pagamento de uma parcela, né, de um compromisso de um pagamento de uma parcela mensal. Isso é uma dívida planejada. Vou fazer uma viagem, vou financiar essa viagem, vou financiar uma casa, isso é uma dívida planejada. Agora, um cheque especial normalmente não é planejado. Você gasta mais do que tinha no mês, acaba entrando no vermelho e usa o cheque especial para cobrir o buraco. Você acaba gastando mais do que podia no cartão de crédito, chega a fatura, você não consegue pagar a fatura toda, paga uma parte dela, entra no rotativo do cartão de crédito. São dívidas não planejadas. Então, estas são as suas maiores inimigas e estas precisam ser encaradas de frente com muita seriedade e por primeiro. Então, negocie essas dívidas, procure um empréstimo mais barato para quitar essa dívida. Você pode refinanciar um carro que você já tenha quitado, você pode fazer um crédito consignado, que é aquele com desconto em folha, que tem juros super baratos. Você pode fazer um empréstimo pessoal, mesmo tendo um juro um pouco maior, ainda assim é um juro mais barato do que um rotativo ou do que uma dívida não planejada. Então, encontre soluções.
encontre maneiras de liquidar essas dívidas. Em último caso, dá para até fazer uma composição de dívidas com um parcelamento dessa dívida para que você consiga sair dela no curto, médio prazo. Tá? Mesmo que continue devendo nesse caso, você vai ter dívidas com juros mais baixos, dívidas administradas, dívidas onde você tem agora um planejamento sobre elas e tem uma prestação mensal para pagar e vai se livrando delas aos poucos. Importante, nunca pague o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Gente, esse é um dos maiores riscos. A maior parte das pessoas que se endivida nessas dívidas não planejadas começa assim. Chega a fatura do cartão de crédito, R$5.000, pagamento mínimo, R$500. Você vai lá e paga os 500, feliz da vida. Poxa, só paguei R$500, mas você ficou devendo 4.500. No próximo mês, além das compras que você fez no mês, tem mais aqueles 4.500 para pagar e pior, mais os juros sobre os 4.500 que você ficou devendo, que não é pouco. O juro normalmente do cartão de crédito ele vai de 8% até 14%, 15% ao mês. Gente, é muito juro. Não dá para pagar isso. É algo assim absolutamente absurdo. Então faça um esforço muito grande para pagar esse tipo de compromisso sempre em dia. Comprou no cartão de crédito, chegou a fatura, quita a fatura. Nem que você tome dinheiro emprestado de algum outro lugar, nem que você faça algum empréstimo bancário, mas não deixe de pagar a fatura do cartão de crédito. Isso é fundamental, tá? Se não quitar de uma só vez, em poucos meses os juros vão repor o que vocês pagaram. Então, façam um sacrifício que vale a pena, vale muito a pena. Quais são as taxas de juros normalmente das operações de crédito? Olha só, a mercado, claro que isso aqui varia todos os dias, mas mais ou menos em média o que o mercado brasileiro pratica para aquisição de veículos, em torno de 21% ao ano, tá? De 25% até 30% em algumas operações. Isso para veículos novos, usados geralmente cobram mais. Crédito consignado, que é aquele com desconto em folha, 26% ao ano. Veja, já é um juro um pouquinho mais caro, mas ainda considerado um juro barato, né? Agora vejam o crédito pessoal, já vai para 125% ao ano. O cheque especial, 143% ao ano. E o cartão de crédito, 238% ao ano. Tem alguns cartões de crédito que chegam a cobrar mais de 300% ao ano. Gente, isso é muito juro, é juro demais. Então é preciso fugir desse tipo de juros, é preciso fugir dessas contas altas, né? Porque aí realmente você acaba trabalhando, acaba ganhando salário praticamente só para pagar juros, né? Bom, a partir de agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas de onde e como economizar, tá? Então, em cada uma das categorias dos principais gastos, como a gente pode otimizar isso? Em relação à moradia, por exemplo, como é que a gente pode poupar, como é que a gente pode gastar menos com relação à moradia? O aluguel, ficar atento à renovação do contrato, tá? Na renovação do contrato, brigar para não subir o preço, manter os preços, tentar reduzir o preço se for o caso, né? Se você for um bom pagador, pagar em dia direitinho o seu aluguel, você tem margem, você tem poder de barganha e pode tentar baixar o preço, tá? Preço médio de um aluguel gira em torno de 0,4% do valor do imóvel por mês. Então, cuidado, se alguém estiver cobrando mais que isso de você, está explorando no aluguel. Tá? Claro, depende do padrão, do imóvel e tal, tudo mais. Muitos imóveis hoje em dia, com a elevação dos preços dos imóveis, o aluguel ele está em torno de 0,3% ao mês sobre o valor. Então, vejam, essa conta tem que mais ou menos bater. Com relação à manutenção e empregados em casa, então o pagamento dos empregados, você tem que comparar sempre o tempo de serviço, né, o tempo gasto para fazer cada atividade, com a hora do salário mínimo, para ver se realmente faz sentido esse valor que você está pagando. Com paciência você consegue reduzir, né, no primeiro preço cobrado. Os impostos, a única coisa a fazer para pagar menos, né, porque infelizmente não há muito o que fazer, o IPTU, por exemplo, vem o carnezinho no início do ano, é pagar à vista, dentro daquele prazo que a prefeitura estipula, com desconto. Muitas vezes tem bons descontos, tem 20%, 30% de desconto
para quem paga à vista lá no comecinho do ano. Então, aproveite essa oportunidade. Nenhuma operação de investimento, nenhuma modalidade financeira de investimento paga juros tão altos quanto o desconto que você recebe. Então, vale a pena usar isso. Com relação à moradia ainda, água, luz e gás, tá? Podem e devem ser controlados com rigor, nada de desperdício. É o tipo da conta, como nós vimos antes, que é obrigatória, mas que pode ser reduzida. Com certeza aí na sua casa dá para gastar menos energia, com certeza dá para gastar menos água, com certeza dá para gastar menos gás. São recursos escassos e caros. A gente precisa poupar para salvar o nosso salário, mas também precisa poupar para poupar a natureza, né? Por que gastar tanta energia, tanta água, muitas vezes de forma desnecessária, desperdiçando esta riqueza? Evitar, então, desperdício, que passa a ser um benefício para todos, né? Para o seu bolso, para a sua família, para a sociedade como um todo. Internet e telefones, tentar renegociar o plano ao final do contrato, né? Sempre ficar de olho nos planos, no que você tem contratado, ver se realmente o plano de internet que você tem é o necessário para a sua família. Tem gente que tem lá todos os canais. Ah, mas eu tenho pacote com todos os canais de filmes, eu tenho não sei o que, não sei o que. Vai lá ver se alguém na casa assiste aqueles canais todos. A pessoa paga aí 400, 500 reais por mês, né, numa fatura de uma TV a cabo e não usufrui, não aproveita. Talvez se pagasse 150, 200 reais por mês, veria a mesma programação. Então não adianta ter programas que você não usa. Não adianta assinar tudo e depois não aproveitar. Então, vê se realmente vale a pena aquele plano que você tem, se é o plano mais adequado para a sua família. Vale também uma dica que é bloquear ligações de telefone fixo para celular. Hoje em dia muitas pessoas nem têm mais telefone fixo, mas se você tem telefone fixo em casa, evite usá-lo para ligar para celular. São ligações muito caras, principalmente interurbanos, são caríssimos. Então, quando for ligar para celular, ligue do próprio celular, né? De preferência da mesma operadora, que aí você paga pouco, às vezes nem paga por essa ligação. Com relação aos bens adquiridos em casa, né? Veja o que pode ser cortado, né? Veja se realmente aquele eletrodoméstico que quebrou precisa ser trocado, se não dá para consertar, se não vale a pena mantê-lo por mais algum tempo. Trocar a TV ou o computador só quando o dinheiro estiver sobrando, né? São coisas importantes, mas que você pode às vezes prolongar a vida útil deles e não necessariamente tem que ficar trocando toda hora porque saiu um modelo novo. Ah, mas porque saiu essa TV nova maravilhosa e tal, eu quero trocar, né? Será que precisa trocar mesmo? Será que a sua não atende ainda a sua necessidade? Computador é a mesma coisa, celular também. Tem gente que gasta uma fortuna de dinheiro todo ano para trocar de smartphone. Será que precisa trocar com tanta frequência? Se você cuidar direitinho, dá para prolongar a vida útil dele, né? Eu sei que uma hora vai pifar, não tem mais jeito, mas tente prolongar. Alimentação em casa. Uma dica importante que vocês todos já sabem, mas sempre vale reforçar. Não vá às compras com fome. Não vá para o supermercado com o carrinho vazio e com a barriga vazia. Você vai encher o carrinho provavelmente de supérfluos, de coisas que não são necessárias naquele momento. Então sempre fazer uma listinha de compras antes de ir para o supermercado, antes de ir para a feira, para o açougue e comprar de fato o que está na lista. Também não adianta fazer como muitas pessoas fazem, é fazer uma listinha bonitinha de compras, chega lá na hora do supermercado, passa por todos os corredores e vai descendo tudo que você enxerga e não o que está escrito na lista. Então tem que seguir com rigor o que está previsto ali. Estar sempre atento à validade dos produtos. Tem gente que enche a casa de produtos, né, de alimentícios principalmente, quando vai ver, venceu e acaba indo para o lixo. Quantas e quantas pessoas compram frutas e verduras, por exemplo, e as jogam no lixo depois? Em primeiro lugar, tá rasgando dinheiro, quer dizer, está gastando o seu dinheiro com coisas que você não consome. Segundo lugar, olha o mal que você está fazendo para a própria sociedade, desperdiçando alimentos que custaram caro para serem produzidos, que foi colocada muita energia, muito trabalho, enfim, muitos insumos, e daqui a pouco você joga fora aquilo. É um desperdício, né? Então, estar sempre atento também a essa questão da validade. E se comprar frutas e verduras, compre
realmente o necessário para que seja consumido antes que apodreça, ou que se estraga, ou que a validade fique vencida, que elas murchem. Acompanhar o registro dos preços no caixa. Gente, caixa de supermercado é uma doideira. O que tem de produto que passa com preço errado é incrível. Tá? Às vezes para mais, às vezes para menos. Claro que normalmente passa mais do que estava na prateleira. Então o produto aparece lá em promoção, quando você passa ele no caixa, não registra o preço da promoção, registra um outro preço maior que aquele. Então as pessoas que não conferem depois lá na nota realmente, no cupom fiscal que sai, o preço que foi registrado, acabam pagando mais. Podem conferir. Se você fizer uma compra grande, eu tenho certeza que você vai achar, se você olhar 1, 2, mais produtos que passam com preço errado. Tá? Então fiquem atentos. Frequente semanalmente o mercado para ter intimidade com os preços. Isso é importante também para ter uma noção se realmente está na promoção, está com desconto, realmente está na promoção, realmente está mais barato ou é apenas um chamariz que o mercado está utilizando. Aproveitar também as promoções para fazer estoque, mas de não perecíveis. Lembra que eu falei, não adianta ficar comprando coisa que estraga, né, porque está barato, porque está em promoção, tal, tudo mais, e depois deixa estragar em casa. Então, façam realmente estoque daquilo que pode ser estocado, de coisas que não vão estragar tão logo. Agora, quando for comer fora de casa, na rua, como a gente fala, jamais vender, por exemplo, ticket de refeição. É uma grande bobagem que tem muita gente que faz. Né? A pessoa trabalha numa empresa, recebe vale-refeição e vende o vale. Qual é o problema de vender o vale? Pô, professor, não está errado isso, pelo menos eu consigo dinheiro. Mas normalmente as pessoas dão muito desconto. Conheço gente que vende o vale com 20%, 30% de desconto. Então você recebe lá R$300 de vale e sai com 200 no bolso depois em dinheiro. Então está muito ruim isso, quer dizer, não vale a pena. É muito melhor então você aproveitar realmente aquele vale para comprar alimentos, para comprar comida, para ir almoçar, para fazer uma refeição de qualidade, do que vender com um desconto tão grande. Então, de qualquer forma, depois você vai ter que comprar alimentos. É bem provável que aquele vale-refeição não é o suficiente para você se alimentar o mês todo. Então aproveite o vale-refeição realmente para fazer as refeições. Claro que tem que poupar, não é ir no melhor restaurante e gastar. Eu conheço, enfim, pessoas, até colegas às vezes, que chega o dia 10 ou chega a metade do mês, acabou o vale. O cara não tem mais como almoçar, né, sem tirar dinheiro do salário, porque o vale-refeição já foi. Por quê? Porque não soube controlar. Então também não dá para ir em churrascaria, em restaurante de luxo e tal, e querer almoçar todo dia se você tem um vale-refeição limitado. Geralmente as empresas, né, têm um valor baixo para esse vale. Então o vale precisa dar para o mês todo. Se você tem vale-refeição, faça a sua refeição, faça o seu almoço em estabelecimentos que permitem que você consiga almoçar o mês todo com aquele valor. Senão não dá. Se você tiver que tirar dinheiro do salário, né, para pagar o seu almoço. Para quem come pouco, uma boa opção é sempre comida a quilo. Então vá num buffet a quilo, que é uma excelente alternativa, vai ficar barato, com certeza você vai comer bem, vai se alimentar direitinho e ainda vai sobrar vale no final do mês, ou pelo menos vai dar conta de pagar tudo. Dicas de como economizar com transporte. Então falamos de moradia, falamos de alimentação, agora sobre transporte. Utilizar o carro, será que é necessário? Todos os dias eu vou de carro para o trabalho? Todos os dias eu gasto com estacionamento, com combustível, com manutenção do carro, sem contar com o risco de estar com o carro na rua. Você toma multa. Caramba, tem tanta chance de você tomar uma multa hoje em dia que é incrível. Né? Você botou o carro na rua, está sujeito a tomar multa. Acidentes, enfim, tudo pode acontecer com o carro. Metrô, por exemplo, é uma ótima alternativa, é barato, você foge do trânsito, não perde tempo, né? Chega com segurança, com conforto normalmente ao seu trabalho. Um metrô, um ônibus, um trem que seja, enfim, procure opções alternativas. Tem muitas cidades hoje em dia que têm excelentes ciclovias, né? Por exemplo, como aqui em São Paulo, onde você pode até ir de bicicleta, de repente, para o seu trabalho. Né? Além de não gastar dinheiro, ainda faz um bem danado à sua saúde, né? Você vai pedalando e já faz o seu exercício diário. Com relação às compras, bom, em geral, a regra aqui é comprar em liquidações. Ah, mas eu vou comprar porque está na liquidação? Não, eu vou comprar o que eu estou de fato precisando na liquidação.
no desconto. Tá? Agora, o errado normalmente que as pessoas fazem é isso. Né? Vai para o shopping, liquidação, desconto, off, para tudo que é lado, 70% off. Tem uma peça na loja que é 70%, o resto é 10%. Então, muita enganação, cuidado com isso. E outra, não é porque está off, porque tem que comprar. Poxa, se eu tenho lá 100 pares de sapato, por que eu vou comprar mais um só porque está na promoção, porque está no desconto, porque eu quero levar para casa para fazer coleção? Não precisa. Então eu vou comprar na liquidação, vou comprar com desconto, mas realmente produtos que eu vou utilizar. Se você vai comprar algo que você não precisa, que você não vai usar nesse momento, por mais que esteja com desconto, está caríssimo. Ah, professor, mas era R$300, está saindo por 150. Ok, mas está caro. Você está gastando R$150 com algo que não vai aproveitar. Não vale a pena. Isso, a relação de caro-barato é essa conta que você tem que fazer. Não é só o preço em si. Ah, estava tanto, está por tanto, então está barato. Mas qual é o benefício que vai te trazer? Se não vai trazer benefício, está caro. Não importa o preço que esteja. Pode valer R$1, vai estar caro do mesmo jeito. Tá? Roupas de criança, tem que cuidar também porque perdem rápido o tamanho, né? Quem tem bebê, quem tem criança pequena sabe disso. Rapidamente, o bebê às vezes usa a roupa 1, 2 vezes, não chega nem a usar. Tem muitos bebês por aí, tem tanta roupa que nem usam, né? E acabam perdendo. Então, muito cuidado com isso também. Pesquisar preço, manter relacionamento com vendedores é bacana, porque o vendedor sempre tem uma cartinha na manga, sempre sai uma pichincha, sempre sai um descontinho extra, uma peça de brinde, enfim, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue otimizar, consegue melhorar as nossas compras. Tá? Então, não comprar porque está em liquidação, a gente compra aquilo que de fato você precisa. De preferência, na liquidação, claro. Como economizar com cuidados pessoais? As mulheres, principalmente, escova, manicure e depilação, costumam ter descontos em certos dias da semana. Por exemplo, de segunda a quarta, onde os salões estão vazios. Então, se um serviço custa lá R$50, de repente, para fazer na sexta, no sábado, em que todas elas querem ir para o salão, talvez você fazendo na quarta-feira, o mesmo serviço saia por 30 ou por 25. Será que não vale a pena? Então, tem algumas coisas que dá para administrar aí para baixar significativamente o preço. Academia de ginástica também, gente. Quer fazer ginástica? Paga a academia, mas vá para a academia. Leva a sério. Faça atividade física. Não adianta você comprar um pacote de 1 ano para ter um baita desconto e depois não usar. Agora, comprar um pacote mais longo é interessante? Sim, financeiramente é ótimo. Normalmente eles dão bons descontos se você faz um pacote já maior. Agora, precisa frequentar. De novo, por mais que seja barato, se você não vai à academia, está caro. Como economizar com educação? Para os filhos que estudam em colégio particular, saber negociar todos os anos os reajustes. Então, tentar baixar esse preço, tentar renegociar, tentar, de alguma maneira achar um melhor preço. Se você tiver mais de um filho, o ideal é colocá-los no mesmo colégio. Por quê? Porque você consegue bons descontos nas mensalidades. Geralmente, famílias que têm 2 ou 3 filhos na mesma escola têm descontos bem interessantes que valem muito a pena. Então, avalie essa possibilidade, além de facilitar também o transporte, né, se eles estudam no mesmo lugar. Como economizar com saúde? Aderir ao plano de saúde que a empresa oferece, com cobertura para os dependentes, é muito mais barato que contratar outro plano. Então, se você trabalha em uma empresa, a empresa te oferece um plano de saúde, coloque a sua esposa, seus filhos, as demais pessoas da família no mesmo plano, como dependentes. Tá? Ah, precisa pagar uma diferença para a empresa? Precisa, mas é bem mais barato que você ir lá contratar um plano para a sua família. Então, insere eles como dependentes dentro do mesmo plano. Os serviços particulares, como dentista, psicólogo, fisioterapeuta e tal, também vale a pena negociar um pacote para sair mais barato. Ah, preciso fazer tantas sessões de fisioterapia. Já vai lá e negocia. Eu vou fazer 10 sessões, eu quero um desconto. Se uma sessão é R$100, eu quero que você faça menos de 100 por cada uma das sessões. Com relação ao entretenimento, outra dica também importante. Se você for ver filmes ou shows, por exemplo, durante a semana, pode ser de 50% até 80% mais barato do que no final de semana. Então, ao invés de ir no cinema no domingo, por exemplo, vamos fazer outro programa no domingo, vamos no parque no domingo, vamos aproveitar o sol, o ar puro, né, a natureza.
E vamos ao cinema durante a semana? Por que não? Por que não ir no cinema numa terça-feira, numa quinta-feira, por exemplo, onde o ingresso é extremamente mais baixo, mais barato? Então vale a pena. Tem muitas parcerias hoje em dia também para cinema, para shows, para eventos, para futebol e tal, onde você ganha descontos de até 50% no preço, comprando com um determinado cartão de crédito, com um determinado cartão de banco, ou resgatando um voucher de um determinado parceiro, enfim, tem muitos descontos. Também vale muito a pena. Nesse sentido, você consegue reduzir significativamente os seus custos com entretenimento. Tá? Comprar ingressos com antecedência também, você quer ir num determinado show, geralmente os ingressos mais baratos são os que saem primeiro. Eu queria ver o show da minha banda e tal, que vai tocar na cidade. Assim que abre a venda dos ingressos, vá lá, pegue o ingresso, né, que fica bom para você e que tenha um bom custo-benefício, um bom preço. Tá? Então aí, algumas dicas de como economizar no dia a dia, de como melhorar as suas finanças, fazendo sobrar mais dinheiro no final do mês. Bom, uma das coisas fundamentais das nossas finanças é poupar regularmente, é guardar uma parte de tudo que nós ganhamos. Esse é um dos segredos dos investimentos, quando a gente enxerga, quando a gente olha para os nossos investimentos no médio e longo prazo. Tá? Histórias de pessoas ricas declarando falência ocorrem com muita frequência. Pessoas que tinham muito dinheiro e que quebraram, que botaram todo o seu dinheiro a perder. Artistas, atletas de alto nível, profissionais, empresários, enfim, das mais diversas áreas, seguidamente a gente vê essas histórias. O que é muito triste, lembra que eu falei, isso é motivo de depressão normalmente para as pessoas. Então são pessoas que gastam tudo, mesmo com pouco, não conseguem administrar o dinheiro e acabam falindo. E a dúvida é, por que essas pessoas não puseram parte do que tinham em algum lugar seguro? Por que não investiram? Por que não guardaram pelo menos uma boa parte do seu patrimônio? Certamente, se tivessem feito isso, continuariam ricos, né? Os rendimentos, mesmo sendo modestos, com certeza dariam a eles um futuro melhor, uma vida mais tranquila, dariam, né, rendimentos suficientes para ter uma boa qualidade de vida, sem precisar se preocupar com endividamento, com contas para pagar. Então, uma verdade incontestável é que todos os dias você dá dinheiro para todo mundo, menos para si mesmo. As pessoas que se endividam fazem isso, ficam dando dinheiro para os outros. Chega o final do mês, ela vai lá dar o dinheiro para o banco. Ela pega o dinheiro dela e paga juros, ao invés de comprar algo para si. Muito triste isso, né, gente? Já pensou? Você pega lá R$3.000 de salário no final do mês, R$500 vão para pagar juros da sua conta corrente no banco, por exemplo. R$500 aqui, ó, rasgados, jogados fora, tirou do seu salário. Aí você vai pagar a prestação do financiamento, mais R$1.000 que foram embora. Você já tem só mais R$1.500. Então isso é muito chato. Tem uma frase aqui do George Clason, que ele fala que descobri o caminho da riqueza quando decidi que uma parte de tudo que eu ganhava era para guardar para quem? Para mim. Então, pagar para os outros, pagar as contas, enfim, dar dinheiro para todo mundo é importante, é fundamental na nossa vida. Agora, pagar uma parte para si mesmo é importantíssimo para construir um futuro promissor financeiramente. Tá? Pesquisas revelam que a maioria das pessoas, gente, olha só, pesquisas mostram que a maioria das pessoas desperdiça de 10 a 20% da sua renda todos os meses com supérfluos. Tá? Supérfluos são coisas desnecessárias, são coisas que você compra, são lugares onde você gasta o seu dinheiro que não mudam a sua vida. Se você deixasse de comprar aquilo, de gastar aquele dinheiro, não ia mudar muita coisa. Então, poupar regularmente é guardar uma parte da renda todos os meses e colocar esse dinheiro em algum bom investimento. O que é isso? É você criar uma despesa para você mesmo, que é a despesa da sua liberdade financeira, é a despesa da sua independência financeira. É isso que nós vamos fazer quando nós fazemos isso, é isso que a gente faz. Então é recomendável destinar pelo menos 20% da sua renda para acumular patrimônio, para fazer essa independência financeira acontecer. Se você não conseguir guardar 20%, comece com 10% pelo menos. Vá para 15%.
Quando conseguir chegar a 20, ótimo, 20% guardados todos os meses. Quando você recebe um aumento de salário, um aumento de renda, direcione esse dinheiro extra também para acumulação de patrimônio. Geralmente as pessoas, quando recebem um aumento de renda, elas simplesmente incorporam esse aumento aos seus gastos mensais, né, e não se percebe para onde vai o dinheiro. Ele simplesmente some, ele simplesmente é gasto. Então guarde uma parte de tudo quanto você ganha. A receita é essa. Pegue 100% da sua renda, pegue disso 20% e coloque numa boa aplicação financeira e depois pague as suas contas do mês. Tá? Vocês vão dizer, professor, mas eu não consigo viver com 80% da minha renda. Então você está gastando mais do que devia. Você precisa ter um padrão de vida mais modesto. Né? Você precisa cortar despesas de alguma maneira para conseguir fechar essa conta. Aonde vou aplicar os 20%? Uma parte em renda fixa, para ter segurança, para ter disponibilidade imediata, para ter liquidez quando eu preciso do dinheiro, se eu precisar em alguma emergência. Uma outra parte em renda variável, em ações, em ativos de bolsa, por exemplo, para ter o quê? Um potencial de ganho maior. Tá? Então, diversificar esse dinheiro, não colocar os ovos na mesma cesta, como a gente costuma falar. Tá? Mas o segredo é investir antes de gastar. Tá? Porque o que normalmente as pessoas dizem? Ah, professor, eu vou pagar as contas com o meu salário e se sobrar alguma coisa, eu aplico. Quer dizer, ela fala, se sobrar, ela mesma já está prevendo que não deve sobrar nada. Tá? E normalmente não sobra mesmo. Quando a gente atua dessa maneira, a tendência é que não sobe. Então, pega o salário e aplica direto. Depois você vai pagar as suas contas. Tá? Então, coloque 10%, talvez no início possa ser um sacrifício, mas ao longo do tempo você vai se acostumando com a ideia, vai vendo o seu patrimônio crescer, vai vendo que está valendo a pena fazer esse sacrifício, vai aumentando esse percentual, né, e vai construindo a sua independência financeira. Tá? Se tem dificuldade para poupar manualmente, tem maneiras de fazer isso automaticamente. Faça um desconto na folha, faça um débito automático na sua conta corrente para uma aplicação financeira, enfim, que isso tudo facilita o processo. Isso faz com que você tenha maneiras de não esquecer de fazer essa aplicação e maneiras também de não cair na tentação de não guardar. Gente, mas é para levar a sério, é para guardar todos os meses. E naquele dinheiro não pode mexer. Às vezes as pessoas começam a guardar um dinheiro todos os meses, aí um determinado mês se aperta, vai lá e toma todo o dinheiro que aplicou. Além de não aplicar, resgata tudo aquilo. E aí parte do ponto zero de novo. Isso é muito ruim. Então tente evitar que isso aconteça. Por mais que tenha algum contratempo financeiro, por mais que tenha algum tropeço, tente contornar de outra maneira, sem precisar sacar a aplicação financeira, para que você não tenha que começar do zero outra vez, que é mais difícil. Então mantenha as suas aplicações e contorne a sua situação financeira da melhor maneira possível. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula, que vai ser o nosso último módulo, aí, o módulo 4, nós vamos ver como garantir o futuro. Basicamente, aqui eu vou mostrar como escolher as melhores alternativas de investimento, né, as opções do mercado, como usar os juros compostos a seu favor para construir patrimônio de forma rápida e segura, né, e tendo realmente o horizonte de longo prazo sempre na sua visão, pensando lá na frente, pensando no futuro, uma vida financeira promissora, tá bom? Então, obrigado pela sua audiência nesta aula e espero você na próxima aula para encerrarmos esse nosso curso de finanças pessoais. Até mais!